pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer mais uma entrevista. Dessa vez é com a Paola Porto. Ela era minha colega no colégio, então a gente tem uma amizade de muitos anos aí. A gente passou muito tempo bem próximas, bem juntas. Aí depois a vida nos distanciou um pouquinho, porque cada uma foi seguir uma carreira diferente. Mas eu acho que nada mudou entre a gente, assim, a gente continua bem louca, bem amiga. E ela é advogada e eu trouxe ela aqui para falar um pouquinho sobre a profissão dela e como é ser advogada mulher no mercado de trabalho. Oi, tudo bem? Oi, tudo bom? Como a Lu mesmo já disse, nós somos amigas de longa data. Não dá pra dizer quanto tempo, senão vai, né? Bom, vou ter que dizer a idade, então não vai adiantar nada. Mas já fazem muitos, muitos anos. E realmente nada mudou, a gente já se distanciou, cada uma foi para um lado. A gente tem, né, carreiras diferentes, áreas Uhum. diferentes. Mas a amizade e o carinho sempre continuam o mesmo. Coisa boa. Eu queria que tu falasse um pouquinho de ti, dissesse tua idade, no que tu trabalha exatamente, o que que tu já estudou, essas coisas assim. Sim. Bom, meu nome é Paola, né? Como a Lu já disse, eu tenho 26 anos, quase 27 já, mês que vem eu já faço 27 anos. Eu sou advogada, eu sou bacharel, né, em Direito, e atualmente eu continuei os estudos na pós-graduação. Eu faço mestrado em Direito na Universidade Federal de Pelotas. Estou agora já no segundo ano, né? Já fiz a minha qualificação, estou no ano de escrita da dissertação. Eu também faço mestrado em Educação no Instituto Federal Sul-Rio-Grandense. Bem louca, E, pois sempre é, estudando não bastante. é simples. E ainda não qualifiquei, né, por causa da situação que o país está passando, né? Mas também já estou no ano de escrita da dissertação. Esse ano é o ano final para os dois mestrados. E eu advogo em um escritório de advocacia aqui da cidade de Pelotas. Já faz. Não sei exatamente quanto tempo, mas vai fazer um ano, mais pro meio do ano agora. E é isso. E o meio Essa é do a minha ano já tá aí, atuação. né? É assustador, porque Hã? a gente tá de casa e o meio do ano já tá aí, né? Já vai fazer um ano, mas acaba que tá dentro de casa por causa da quarentena, né? É, sim, já faz um longo período que o trabalho tem sido de home office e esporadicamente a gente marca alguma reunião, algum atendimento com o cliente, mas tem sido de casa, tem sido desafiador. Então conta pra gente um pouquinho o que que tu já estudou, porque eu sei que tu já meio que trocou de área nos estudos e aí foi pro direito. Como foi isso? Bem, eu. Bom, a gente se conheceu lá no ensino fundamental, né? Então, a partir daí, eu já fiz técnico em vestuário pelo KVG aqui de Pelotas. Depois, eu ingressei na comunicação da Universidade Católica, na área de publicidade e propaganda, né? Não na do jornalismo, mas na de publicidade. E depois de um ano e meio cursando, eu troquei para o direito, né? E foi uma decisão um tanto engraçada, porque eu sempre quis fazer o curso de Direito, né? Era a minha vontade desde o início, mas por alguns motivos de profissão, eu achei que seria melhor eu fazer outro curso, porque no início eu queria ser da polícia, por influência familiar, e quando eu achei que isso não seria bom para mim, eu acabei optando por ir lá para publicidade e propaganda. Mas durante o curso, eu acabei notando que, de fato, eu queria estudar direito. Então, quando eu ia fechar um ano e meio de curso, eu, né, tranquei lá, cancelei minha matrícula, fiz o vestibular do meio do ano e ingressei no direito, também na Universidade Católica de Pelotas. Então, a partir daí, eu me encontrei completamente, gostei muito do que eu faço, desisti da polícia, não é uma coisa que eu nem pensar, nem me imagino hoje trabalhando na polícia, inclusive nunca tive o intuito de ser concurseira. O engraçado ao longo da minha trajetória acadêmica é que da turma inteira tinha uma ou duas pessoas que não queriam a carreira do concurso, né? E eu era Uhum. uma dessas. A minha ideia era ser docente,
que é um dos motivos pelo qual eu ingressei, né, no mestrado em educação do IFSU, e advogar. Então, elas acabaram se tornando realidade, né, porque no ano passado eu comecei a dar aula num curso preparatório para concursos, né, que eu tive que, entre aspas, né, dar um tempo, me afastar um pouquinho por causa dos 2 mestrados, mas é uma coisa que eu pretendo continuar fazendo, então toda a minha trajetória acadêmica se encaminhou para o que está acontecendo hoje. Que massa. E como é que foi ter feito vestuário? Tu era bem novinho, né? Foi mais ou menos, acho que na mesma época que eu fiz eletrotécnica. Pra ti também foi alguma Sim. coisa que tu nem imagina fazer, assim, que tu descobriu em algum momento que tu não queria aquilo? Ou pra ti foi bem legal, assim, tu gostou de ter feito? Olha, o engraçado dessa trajetória lá no vestuário foi que eu aprendi algumas coisas que eu acho que talvez eu não aprendesse em nenhum outro lugar. A questão do vestuário em si, como, né, como é que eu posso dizer, profissão, eu não me imagino fazendo. Apesar de que até hoje eu costuro razoavelmente bem, os aprendizados foram muito válidos, mas o KVG em si, ele me ensinou coisas no sentido de acordar muito cedo, porque o transporte para o KVG ele passava muito, muito cedo da manhã aqui na avenida, que eu moro na próxima avenida Duque de Caxias, então eu acordava, sei lá, 6 e pouco da manhã, coisa que foi meio que uma doutrinação militar. E como o período era integral, tiveram diversos dias, semanas, que eu passava manhã e tarde lá. Então eu aprendi a ser uma pessoa um pouco diferente e eu acho que isso me ensinou muito. Então foi mais um contexto de local, porque o KVG ele é longe, né? Então muitas vezes eu ficava, almoçava lá, passava o dia todo. Era muito, muito frio lá. Parecia que eu estava em outro lugar do mundo. É muito frio no inverno. E aprender a acordar muito cedo e ter essa rotina de horário, de responsabilidade, com aquela idade, né, que era bem jovenzinha, eu entrei com 14 anos lá, foram muito válidas para mim. Infelizmente, o curso em si não é o que eu acabei levando para minha vida, né, mas os ensinamentos foram bastante interessantes. Mas, e a comunicação, como é que foi? Tu acha que tu conseguiu agregar bastante coisa? Porque eu acredito que a advocacia precisa muito de comunicação, né? Então, acho que tu deve ter conseguido puxar bastante coisa lá da Católica, do curso que tu fazia antes, né? Para o que tu faz hoje no teu dia a dia. Sim, na verdade, eu gosto muito, né, da comunicação. Eu, de fato, tenho uma paixão incomensurável pelo direito. Isso é fato, é a profissão da minha vida. Mas eu gosto muito da comunicação. A publicidade, ela, de certa forma, acabou ficando de lado na minha vida quando eu vi, em relação aos meus próprios colegas também, que eu não tinha, de fato, tudo que eu precisava para ser uma publicitária, sabe? Eu tenho algumas características que eu acho que seriam negativas nessa profissão. E eu sou um pouco rabugenta, eu sou um pouco mal-humorada, e eu acho que eu trabalhar com a criatividade, sendo sincera, né? Eu acho que trabalhar com a criatividade não seria uma coisa boa para mim. Seria algo que eu gostaria de fazer como uma coisa que eu gosto, apenas um hobby, talvez. Mas como uma profissão, eu acho que eu não entregaria o melhor, porque eu não tenho a boa parte das características necessárias para ter isso como um trabalho, como uma profissão, né? Que é importante a gente, mesmo ainda muito jovem, às vezes decidir isso, né? Às vezes a gente gosta muito de alguma coisa, mas a gente não serve para aquilo ali no âmbito profissional. Que nem planta, eu adoro planta, lá em cima tem algumas, amo. Mas eu amo as minhas, não o fato de cuidar de outras pessoas, por exemplo, né? Então a gente precisa tomar essa decisão ainda jovem, né? Eu sinto isso com design, assim, porque eu adoro fazer design. Mas eu não me vejo trabalhando com isso, mas eu gosto de fazer as coisas, de aprender, de estar lá, porque eu gosto dessa coisa de fazer, sabe? Tocar nas coisas, produzir coisas. Então eu fico lá a noite inteira produzindo coisas e é bem massa. Mas só que eu fazer isso no meu dia a dia eu não me vejo também. Sim,
E é importante que a gente consiga, né, distinguir isso, né? O que de fato é o que nós gostamos, e que bom, isso pode influenciar e ajudar muito, né, na profissão que a gente escolhe, e o que de fato a gente pode, com qualidade, estar entregando para um cliente, né? Ou seja lá a profissão que a pessoa escolher. Porque isso é muito importante, isso é o que vai nos dar sustento, é isso que vai nos ocupar, né, boa parte da nossa vida toda, né? Então é muito importante escolher algo que a gente de fato tenha capacidade de entregar com qualidade. E não só o que a gente unicamente gosta, né? Que bom quando unem as duas coisas. Eu gosto muito do direito e gosto muito dessa profissão. Mas das outras todas coisas que eu também amo, não seria meu melhor. E no que tu já trabalhou? Tu já trabalhou em alguma outra área além do direito? Bem, eu já fiz bastante coisa. Já faz em torno de 10 anos que eu já ou faço estágio ou faço alguma outra coisa, né? Com 17 anos, mais ou menos, eu comecei a fazer estágio lá de quando eu fazia comunicação, que era um estágio num departamento administrativo, praticamente, da Universidade Federal de Pelotas. E a partir daí eu sempre segui trabalhando ou fazendo estágio. Teve um período também que eu tive uma empresa com a minha irmã, que era no setor de joias, era uma loja de joias também. Foi bastante interessante, assim, lidar com pessoas, ter toda uma responsabilidade empresarial. Na sequência, praticamente todas as minhas experiências foram voltadas para o direito. Eu tive estágio na Advocacia Geral da União, que foi onde me aproximou muito do que seria advogar, né, de como seria essa experiência. Também fiz estágio numa vara civil do fórum aqui da cidade de Pelotas. Teve assistência judiciária também, escritório de advocacia, foi bastante coisa. E o do vestuário, né, há muitos anos atrás. Massa. E como é que foi dar start na carreira de advogada? Tu precisou já estar formada na faculdade? Ou teus estágios tu já conseguia trabalhar bem como advogada mesmo? Tu acha que foi tudo bem aceito? Foi fácil? Foi difícil de entrar nessa profissão? Sim. Bem, no estágio eu era bastante supervisionada, né? E era um período de muita aprendizagem mesmo. Então eu não imagino essas coisas como perto uma da outra, são coisas bastante distintas. Mas o que eu noto, assim, é que todas essas experiências, elas influenciaram muito e me ensinaram muito para que hoje eu pudesse estar sendo advogada, né? No meio do ano passado, inclusive por influência dos meus mestrados e do meu estudo, da minha forma de pesquisa, eu acabei tendo contato com o escritório de advocacia que eu estou hoje e me tornei associada de lá. E a partir desse momento eu trabalho com advocacia lá no escritório e eu tenho o que eu poderia chamar de um mentor, né, que é o dono do escritório de advocacia, que me ensina tudo, porque eu sigo num período ainda de aprendizagem, né, e que colabora muito com o meu conhecimento. Esse ingresso, para mim, isso é uma experiência, né, da Paola, né? Ele foi muito bom, sabe? Eu sei que a advocacia para as mulheres às vezes não é algo tão simples, mas para mim foi uma experiência maravilhosa. Tanto nos meus estágios, sempre fui muito respeitada e sempre tive o meu espaço, vamos dizer assim, né? Até, inclusive, no estágio da Advocacia Geral da União, a procuradora era uma mulher maravilhosa, Patrícia. Ela me ensinou muito e ela também absolutamente respeitada no local de trabalho. Então, quanto a isso, foi muito bom. E lá no escritório hoje, há pouco tempo atrás nós éramos 2 mulheres e 2 homens, hoje é um homem e 3 mulheres, e dominando a advocacia lá no escritório. E é um espaço ótimo, sabe? Eu tô tendo a sorte, posso dizer assim, porque eu sei que não é assim em todos os lugares, eu tô tendo a sorte de ter uma experiência ímpar, que é de muito respeito, de igualdade, não existe nenhum tipo de inferiorização à mulher quanto à advocacia lá e nem quanto pessoa também. Mas eu também não posso, né, fingir que na profissão isso é sempre assim, né?
ser mulher e ser muito jovem, que é o meu caso na advocacia, né, é às vezes um desafio. Porque existem pessoas muito antigas, ou às vezes existem situações em que o machismo ele existe, né? Então, é desafiador, às vezes, uma audiência ou até mesmo uma reunião, sabe? Para que as pessoas compreendam que o fato de ser mulher e ser jovem não vai significar incompetência ou falta de experiência ou até mesmo falta de pulso no que diz respeito ao que o trabalho ali ele necessita, né, que seja feito. E às vezes isso se confunde bastante, né, porque, como até a gente já comentou, a delicadeza ela não deveria ser uma forma de imaginar fraqueza na pessoa, né? A mulher ela pode ser delicada e ela ter muita responsabilidade e ela dá de fato o atendimento necessário para aquela situação. Então, isso na profissão é bastante desafiador, mas eu, graças a Deus, tenho a sorte de estar inserida num meio em que não só não tem nenhum tipo de discriminação ou preconceito ou inferiorização em relação à mulher, mas como muito contrário, né? Encoraja e cada vez mais apoia para que isso não aconteça. Ah, que bom, sério. É muita diferença, assim. Porque a gente acaba escutando, assim, que mulher advogada às vezes é julgada pela roupa, pela maquiagem, porque é uma profissão que te julga muito a aparência, né? E com homem é Sim. aquela coisa de sempre, né? Aquela coisa que a gente fala de festa, assim. Ah, bota uma camisa social, uma calça e tá pronto, vai lá, bota um blazer por cima, tá pronto. E mulher, ela é julgada pela aparência, pela fraqueza, por vários pontos, assim. E é muito bom de escutar e ver que tu tem um trabalho onde tem várias mulheres e que vão te dar suporte, vão te ajudar a crescer, assim. Eu ia até te perguntar se tinha várias mulheres assim que tu vê que são líderes mesmo, que tipo fazem a diferença nessa área, porque às vezes a gente pega muita referência de homens só, né, como liderança. Mas pelo jeito que tu Sim. falou, sim, né, existem mulheres, inclusive tu já trabalhou com uma que te deu suporte, né? Sim. Eu conheço vários líderes, assim, eu até acredito que tive grandes exemplos familiares, né? Tenho as minhas duas irmãs que eu enxergo elas como grandes líderes, né? A minha mãe também sempre trabalhou, sempre esteve inserida no mercado de trabalho, sempre foi bastante respeitada. E eu tive uma educação um tanto militar por parte do meu pai, que tu conheces, né? O que talvez tenha influenciado um pouco para que eu lidasse com todas essas adversidades com um pouco mais de dureza, assim, sabe? Eu, claro, fico um pouco triste, um pouco abalada quando essas situações complicadas acontecem. Mas eu acabo lidando isso com um pouco mais de frieza, o que eu acho que às vezes pode ser ruim e às vezes pode ser bom, né? Mas eu acho que, ao fim e ao cabo, talvez seja a forma de que a gente tenha para seguir em frente e tentar mudar essa realidade feminina, né? Que é estar se inserindo numa sociedade que tem imbricado, né? Essa questão machista, essa questão de inferiorizar a mulher. Sim. E tu já te sentiu discriminada em algum momento por ser mulher nessa área? Porque eu acredito que deva passar por Olha, reuniões bem importantes por exemplo, ir no fórum, essas coisas assim. Então, deve ser bem difícil no começo, né? sim. Bom, as minhas experiências dentro do escritório sempre foram muito boas. Apesar de que às vezes, logo no início, a gente fica um pouco mais receosa, né? A gente se preocupa um pouco mais em relação a isso, porque nós mesmas acabamos por ter isso na gente, né? De se sentir um pouco insegura por ser mulher, né? No início isso ocorreu um pouco, mas nenhuma situação dentro do escritório aconteceu. Mas fora já sim. Já houveram situações em que nem sei, às vezes ela ocorre de uma forma velada, né? Mas que tu sente que às vezes um homem ele acaba se sobrepondo ou fazendo alguma piada desagradável ou falando alguma coisa nada profissional ou desnecessária e tu nota que é porque tu é mulher. Que dificilmente, se eu tivesse acompanhada, né, do advogado do escritório, talvez ele falasse aquilo. Então, existem sim locais, órgãos que a gente acaba ingressando
e nota esse tipo de tratamento diferente entre mulheres e entre homens. Mas eu vou te ser bem sincera que eu não deixo isso muito barato, não. Eu me imponho e eu faço valer que ser mulher não vai significar que eu seja menos ou que eu possa estar, então, disposta, né, a estar aceitando esse tipo de tratamento. Então, sou bem no sentido de criar um embate em relação a isso. Não costumo sair de algum lugar levando uma chateação. Ah, que bom, assim, porque às vezes as mulheres elas não têm coragem, né? Demora também para ter essa coragem, para conseguir se impor no mercado de trabalho. E é importante que tu já consegue fazer isso. Acho bem legal, assim. É importante ressaltar que isso vem bastante de que eu tô inserida num lugar que me encoraja, sabe? Uhum. Eu sei que muitas mulheres elas iniciam inseridas num local onde elas de fato são inferiorizadas, sabe? Isso acaba se tornando algo interno que dificulta que ela tenha essa, não vou dizer coragem, porque coragem todos nós temos, né? Só de Uhum. estar enfrentando o mercado de trabalho nós temos. Mas essa maneira, sabe, de lidar. Quando a gente é encorajada, quando a gente está rodeada de pessoas que nos encorajam, a gente tem mais facilidade. Agora, quando a gente já é logo de cara inserida num meio de trabalho que é o inverso disso, né, complica bastante e nem todo mundo vai ter essa liberdade, vamos dizer assim, de criar um embate ou de dizer, não, eu sou mulher e você vai me respeitar. Então é complicado. Verdade. E hoje tu já consegue te ver como líder na área que tu atua? Tu já consegue criar tuas próprias rotinas, te gerenciar as pessoas na volta, ajudar os outros? Tu já te vê como uma líder? Olha, eu me vejo, sim, acho que eu posso dizer que sim, mas em constante aprendizado. Sou uma líder em construção, porque de fato eu já consigo, né, de certa forma, administrar tudo que eu tenho ao meu redor, né? Porque se eu não tivesse uma mínima liderança em relação a mim, não teria como eu levar adiante o trabalho mais 2 mestrados. Sim. Então, na marra, eu tenho que ter uma certa liderança, sim. E essa liderança, ela vem sendo construída, sabe? No meu ambiente de trabalho, também no meu ambiente familiar, no ambiente com os amigos. E eu acho que sim, que eu, como mulher, na minha profissão e de acordo com as minhas organizações, eu já me sinto bastante líder, sim. Que massa. E como tá sendo a quarentena pra ti? Como é advocar de casa, assim? Porque tu mal sai, né? Quando tu sai pra alguma reunião, assim. Mas como é a advocacia de casa? Olha, é bastante desafiador. Eu acho que assim como qualquer outra profissão, trabalhar agora isolada é bastante difícil, é um desafio, né? Mas tá acontecendo. A rotina do escritório é bastante diferente da rotina de casa, porque lá a gente tem acesso às pastas dos clientes físicas, né? Porque a gente utiliza Drive, a gente tem muito contato com os clientes, que geralmente durante a semana tinha bastante reunião acontecendo, reuniões do próprio escritório, o contato com os colegas é o que eu mais sinto falta. De estar ali do lado, tirar uma dúvida, fazer um questionamento, trocar uma ideia, isso é muito importante, isso é o que eu mais sinto falta durante esse período de quarentena. O trabalho em si ele veio acontecendo num ritmo um pouco mais desacelerado, até porque o judiciário parou, né? Uhum. Tá tendo os prazos, eles sofreram modificações, então tá acontecendo de maneira mais tranquila e tô tentando não me cobrar tanto, porque tá sendo uma novidade para todo mundo, né? Uhum. É, e tu recém tá começando, tá no teu primeiro ano dentro dessa empresa, né? Então, esse apoio, essas pessoas do teu lado é fundamental, assim. E acaba que tu vai sentir, né? Não tem como não sentir, assim, no início, né? Dentro de uma Claro, empresa, na claro. carreira. Sim, perfeito. Então tá, não sei se tu quer falar mais alguma coisinha, se tá tudo certo. Queria te agradecer muito por poder ter participado, por a gente poder escutar também uma mulher de uma área bem diferente que a minha, porque
acaba que a gente sabe que todas as mulheres elas sofrem, né, por algumas coisas dentro do mercado de trabalho, mas a gente vê o próprio umbigo, né, porque a gente está naquele ciclo fechado ali. Eu ando no ciclo fechado da tecnologia, então para mim eu vejo muitas mulheres, né, sofrendo, porque poucas mulheres na tecnologia e elas passam por bastante coisa bem difícil, assim. Então é importante ver uma pessoa de outra área falando. Sim, bem, eu gostei muito da nossa conversa, eu fiquei muito feliz com o convite, né? Eu também gostaria muito de te agradecer, porque nós também gostamos de espaço. A gente às vezes não fala muito, né? A área jurídica, ela às vezes não aparece tanto assim quanto outras áreas no âmbito da comunicação, mas a gente também gosta de demonstrar que todas as mulheres, independente da área, elas se apoiam, elas se encorajam. E até, inclusive, no direito existe um movimento feminino bastante forte, né? A questão do feminicídio, a questão dos direitos das mulheres. As mulheres também em relação às questões de divórcio também, porque muitas mulheres são donas de casa, elas não trabalham, né? Então, existe uma atenção bastante grande em relação a isso, para proteger, então, essas mulheres, né? Então, eu fiquei muito feliz de ter esse espaço aqui contigo, essa conversa, deu para matar um pouco da saudade também. E eu tô muito contente, Lu, muito obrigada. É sempre desafiador, né? Enquanto mulher, fazer parte do mercado de trabalho, estar se inserindo, né? Ainda mais jovem como tu, como eu, como as outras meninas também que já estiveram aqui conversando contigo. Mas eu acredito que estamos no caminho certo de enfrentarmos, né, qualquer tipo de diversidade. E eu acho que sim, nós devemos sempre nos apoiar e nos encorajar, porque a gente tem capacidade de forma igual, a gente tem diversas características que são extremamente necessárias no ambiente de trabalho, assim como os homens. Então, eu acho que devemos lutar, então, para que qualquer tipo de desigualdade ela acabe, que a gente tenha cada vez mais espaço em todas as áreas que a gente quiser atuar. Então tá, muito obrigada. Valeu. E espero que Obrigada, todo Lu. mundo assista os vídeos, veja os vídeos com as outras meninas também, porque tá super interessante todos esses vídeos. É super interessante de ver cada mulher na sua área como atua e o que passa. Então é isso, pessoal. Quero agradecer muito. Beijinho, tchau, Paola. Um beijo, tchauzinho. Tchauzinho.